Felicidade, meu querido Folena, bem-vindo aqui. Sempre muito bom encontrar contigo. E vamos nessa toada vir para o Brasil. A gente falou muito de situação geopolítica hoje aqui no 11 News e agora a gente aporta um pouco no Brasil. E eu estou muito curioso para te ouvir sobre, finalmente, as nomeações do presidente Lula para o STF, para a PGR. Era um pouco aquilo que você esperava. E eu queria que você falasse um pouco da engenharia dessas indicações, né? Muita gente tem a esquerda insatisfeita com o Gonê, a PGR, e ao mesmo tempo também feliz, né, com o Dino no STF. Enfim, todas essas questões viraram muito entraram naquele eixo do espetáculo, né, da notícia, mas eu queria ouvir de você uma análise aí mais técnica sobre essas duas questões aí. Tudo bom, querido? Tudo bem, Conde. Olha, mais uma vez, satisfação estar com você, com todos os nossos internautas aí, como diz a minha amiga Lídia Pena. Né? Estamos aí nessa luta aí. Conde, olha, eu recebi a indicação do ministro Flávio Dino de uma forma curiosa. Feliz por um lado, muito feliz por um lado, pela indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, né, diante da capacidade dele profissional, técnica, profissional. Sem dúvida, ele vai ser um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, tem todas as qualidades, todos os requisitos, foi juiz, é professor de direito, advogou, então é um homem experimentado, não só na área jurídica, mas também na área política. Foi deputado federal, né, foi governador de estado por 2 vezes, foi eleito senador e agora exerceu o cargo de ministro da Justiça. Eu entendo, né, já falei isso contigo aqui diversas vezes, que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal não basta apenas cumprir aqueles requisitos da Constituição, notório saber jurídico e reputação ilibada. Isso aí, sinceramente, é muito pouco. Eu acho que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa tem que ter um compromisso com a soberania nacional, né, com a soberania como um todo, do país, né, com a política de desenvolvimento e também uma pessoa que tenha uma visão que seja muito ampla, né, que não limite a visão, né, excludente, no sentido de que seja garantida a igualdade de todos, né, para todos. Então, eu vejo que o ministro Flávio Dino preenche exatamente todos esses requisitos, não só o constitucional, mas também esse que eu reputo fundamentais, porque o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que muita gente manifesta, no meu modo de ver de uma forma equivocada, não é apenas um tribunal técnico. Ele é muito mais do que um tribunal técnico. É um tribunal político, jurídico e político também, porque as decisões, ao final, são decisões técnicas, mas que o tribunal tem que ter um amadurecimento político de tal forma que compreenda o que está se passando no momento histórico do país. E nós já tivemos decisões do Supremo Tribunal Federal durante toda a sua história, e principalmente para ficar só apenas no período mais recente, que não foram muito boas para o país. Né? Quero lembrar, por exemplo, né, o que aconteceu durante o impeachment da presidenta Dilma, em que o Supremo Tribunal Federal nada fez, se omitiu e, ao contrário, traçou toda uma linha, todo um roteiro para que a presidenta Dilma fosse impeachmentada. Tivemos a atuação, no caso da prisão do presidente Lula, aquele julgamento, a meu juízo, um julgamento que nós temos que lembrar o tempo inteiro daquele habeas corpus do presidente Lula, que foi no voto de Minerva, e vocês aí todos podem compreender o que eu estou falando. Não é um julgamento, né? Era para ser um julgamento técnico, mas naquele momento optou-se politicamente, né, para manter o presidente Lula preso. E pagamos uma conta pesadíssima para o país, que foram esses últimos 6 anos de atraso, antes do presidente Lula tentar agora recuperar. Pois não, Cunha? Não, só lembrando que o STF correu para o Lula agora, depois da crise aberta pelo Senado, né? Foram pedir ajuda. Não foi bom você tocar nesse ponto, que a nossa manifestação da semana passada foi exatamente tentando esclarecer o que de fato era essa PEC, né? A que estão chamando aí de PEC de limitação do Supremo. Não é limitação do Supremo, é uma PEC, a meu juízo, tecnicamente, tá? Eu entendo o aspecto político e também vou manifestar,
mas é uma que tenta uma proposta de emenda à Constituição que tenta impedir abusos autoritários por parte de um poder. Não é de um poder, na verdade, de um juiz. Um juiz da Suprema Corte do Brasil pode paralisar, por exemplo, suspender um ato legislativo do Congresso Nacional, uma emenda à Constituição aprovada, uma decisão de um presidente da República. Então, quer dizer, não pode ser um juiz, tem que ser, a meu juízo, tem que ser o coletivo do tribunal. E eu também não vi, Conde, a meu modo de ver, eu não observei, tá, ao contrário do que muitos manifestaram, e têm manifestado, uma inconstitucionalidade nesse projeto de lei, nessa proposta de emenda à Constituição. O que eu tenho salientado, Conde, com muita clareza, tentando colocar para as pessoas, que, na verdade, eu acho que é a esquerda, o campo progressista, é que perdeu o bonde da história. Por que razão? Quem tinha que estar liderando a reforma do sistema de justiça no Brasil, que passa por todo o Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas polícias, deveria ser a esquerda. Eu me lembro, Conde, que eu participei de diversos grupos nos últimos anos, exatamente, eu fui convidado para discutir um novo modelo de Poder Judiciário, um Poder Judiciário que pudesse ser democrático, que evitasse os erros e os equívocos cometidos durante, por exemplo, o Mensalão, durante a Lava Jato e também durante o impeachment da presidenta Dilma. Então, não é esse Poder Judiciário que nós queremos para o Brasil. Queremos um Poder Judiciário que, de fato, acolham as pessoas, ouçam as pessoas e evite o abuso de poder. Um abuso de poder sistemático que nós temos visto, não só na primeira instância, na segunda instância e como também nos tribunais superiores. Essa é uma realidade, é uma justiça que, a meu ver, está de costas para a sociedade brasileira. Muito bem, quem tinha que liderar esse processo de mudança não era a extrema-direita, era a esquerda. E, a meu ver, a esquerda caiu no jogo da contra-informação que entra o ministro Flávio Dino, de certa forma. Porque, na verdade, vejam só, eu quero resgatar isso, Conde. Hoje, tem 40, acho que são 42 dias que foi aprovado o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Nesse relatório, diversos militares de alta patente foram indiciados e o ex-presidente da República. E até agora não tem nenhuma resposta sobre esse assunto. O que é mais grave, depois da aprovação desse relatório, que está caindo no esquecimento, por isso que eu quero toda semana contigo aqui lembrar desse relatório, foi decretada uma GLO. Essa GLO, Conde, exatamente é tudo aquilo que os militares queriam. Então, nesse universo todo que passa pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos que tomar muito cuidado, porque também há informação e contra-informação. Daí eu chamar a atenção aqui do campo progressista, que quem tem que estar liderando o processo de reformulação do sistema de justiça é a esquerda, e não deixar isso para a extrema-direita, ou melhor, a extrema-direita capturou para ela esse discurso, quando nós é que deveríamos estar liderando esse processo. E a esquerda está aceitando. Exatamente, com passividade e fazendo o jogo da extrema-direita. E mais, o que é mais grave, trouxe para dentro de um embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que nada tinha a ver com isso, que era o governo do presidente Lula. O presidente Lula nada tinha a ver com isso, inclusive tentando interferir exatamente com relação ao ministro da Justiça, né, que ainda é ministro da Justiça, até ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, vai vir ser aprovado pelo Senado, o ministro Flávio Dino. Então, Conde, se tinha, né, alguém na política brasileira que estava atuando, além do presidente Lula e no governo, atuando com clareza no combate aos atos terroristas antidemocráticos do governo anterior, era o ministro Flávio Dino, com muita clareza, com muita combatividade e sempre esclarecendo à sociedade o que estava ocorrendo, inclusive no combate, utilizando inteligência, ao crime organizado, às milícias. Daí toda essa discussão contra o ministro Flávio Dino, criarem essas fake news, né, patrocinadas pela grande mídia, vou deixar isso também claro, quem inventou essa história de dama do tráfico foi a grande mídia, foi a mídia profissional, a mídia
a mídia essa mídia tradicional para atacar o governo do presidente Lula e, de fato, quem estava atuando no governo na linha de frente nesse enfrentamento contra os fascistas, contra o crime organizado, que era o ministro Flávio Dino. Então, por um lado, só para concluir esse ponto, desculpa, só dizer o seguinte, eu fiquei feliz com a indicação do ministro Flávio Dino pelas qualidades que ele tem. Porém, por outro lado, eu, como cidadão brasileiro, fico triste, porque o ministro Flávio Dino é um político, um homem relativamente jovem, me parece com 55 anos de idade, com uma trajetória grande na política brasileira, que agora vai para o Supremo Tribunal Federal, mas não vai ocupar mais aquele cargo político que ele estava e se apresentando para a sociedade, inclusive, como uma opção futura ao presidente Lula. Tem outros nomes, mas o Flávio Dino era mais um do campo progressista, que agora, como vai assumir o cargo de juiz, não vai poder mais ter posições políticas, vai ter que ter a posição mais... Ele pode depois sair do STF. Pode. Aliás, é uma questão que ele disse que não vai comentar agora, com razão, evidentemente. Agora, isso coloca um novo cenário, né? Eu acho que a nomeação do Dino, e daqui a pouco a gente fala do Gonê, a nomeação do Dino instala um novo cenário. Primeiro, eu quero dar um dado para você comentar na sequência aqui conosco, que é o seguinte: a votação da PEC, né, que supostamente limita ali os poderes do STF no Senado, com o voto do Jacques Wagner, que provocou tanta incômodo aí na esquerda, no PT e tudo mais, me parece que foi uma espécie de gatilho para que o Lula acelerasse as duas indicações casadas, né? Dino e Gonê, Gonê e Dino, sendo que esses dois foram indicados, né, foram recomendados pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, o que é público e notório. A pergunta que eu quero te fazer, primeiro, se você concorda que essa PEC, né, acelerou esse processo de decisão do Lula, e segundo, se você está percebendo uma mudança na concepção de governança do presidente Lula, porque me parece, colocando o Dino no STF, ele vai ter ali Dino, Gilmar e Alexandre de Moraes numa espécie de trinca garantidora da democracia. Tem alguém me ligando aqui. Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Que eu estou ao vivo aqui, não posso atender o telefone. Eu até me perdi aqui. Mas, enfim, essa questão que eu faço para você. Um novo patamar, né? O Lula preocupado com a questão da democracia ainda e que vai trazer o STF mais para perto dele. Eu estou lendo um pouco assim essa situação. Queria te ouvir sobre isso. O Conde, olha, eu acho que o presidente Lula não deve ter essa preocupação. Até vou dizer para você com sinceridade, muitos podem até achar, mas isso é uma visão ingênua sua, Folha. Não é isso. O presidente Lula tem que se preocupar com o governo. Tem muita coisa para ele fazer no governo. O Supremo Tribunal Federal é um poder independente, como com o Senado também, compondo o Congresso Nacional, congregando o Parlamento Brasileiro, também é um poder independente. Aí que vem um problema, Conde. Quando essa discussão, que foi sido apresentada pelo Senado, de uma reforma do Judiciário, que não é do Supremo Tribunal Federal, é de todo o Judiciário, e agora tem uma outra proposta que também é de limitação do mandato, estabelecer um prazo de mandato para os ministros do Supremo, de fato, isso causa um enfraquecimento, de certa forma, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles se sentem incomodados. Mas essa posição dos ministros, Conde, é uma visão, a meu juízo, corporativa. Eles estão mais preocupados, né, da maneira deles, com os interesses deles, limitação de mandato, o não ter decisão liminar. O que eu ouvi do Gilmar Mendes, por exemplo, de que não, isso é só o início do que poderá acontecer para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Olha, Conde, eu sinceramente tenho dúvidas com relação a isso. Pode até ser o que ele falou. Porém, eu não vi o Supremo Tribunal Federal, e falo com muita sinceridade,
Eu não vi o Supremo Tribunal Federal preocupado quando o Congresso Nacional, no governo anterior, nos governos anteriores, fez reforma trabalhista, fez reforma previdenciária, que, a meu juízo, são inconstitucionais, porque violam a cláusula pétrea da existência digna. Eu não vi os ministros do Supremo preocupados com a classe trabalhadora. Agora, eles estão preocupados com eles, que vai estabelecer mandato de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Ou seja, essa discussão, a meu modo de ver, não deve envolver o governo. O governo tem que cuidar do que é o governo, governar o país, dar cumprimento às leis estabelecidas pelo parlamento, às políticas públicas que o governo pode tomar iniciativa. Não, ao meu juízo, o governo não deveria entrar nessa disputa entre Senado e Supremo Tribunal Federal. E eu também não acho que o ministro Flávio Dino, indo para o Supremo Tribunal Federal, não dá para fazer esse tipo de análise, que vai haver uma aliança. Esse tipo de... É algo que as pessoas ficam imaginando, conspirações. Não é assim que funciona, Conde. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que hoje é um grande defensor da democracia, foi ele que abriu lá atrás o precedente para o que nós estamos passando hoje, quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o Aécio Neves perdeu, e numa pirraça de moleque, foi questionar a vitória da presidenta Dilma no Tribunal Superior Eleitoral. Quem era o presidente do tribunal naquela época? Gilmar Mendes. Então, Conde, diversos julgamentos que o Gilmar Mendes fez no Supremo Tribunal Federal, com todo respeito a ele e a posição que ele tem tido recentemente no passado, não foram posições tão democráticas e tão avançadas no sentido de defender a soberania do país, defender, volto a dizer, os trabalhadores, como o conjunto dos trabalhadores como um todo. Então, Conde, eu espero, e assim tenho visto, que ele tem mudado, ele tem avançado. Mas agora eu poder definir aqui para você que o ida do ministro Flávio Dino para o Supremo, ficar ao lado de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes vai ser uma fortaleza para a democracia, sinceramente, nós não podemos afirmar, porque isso muda o tempo inteiro. O próprio agora, ministro... mas só para fazer um contraponto aqui, que é o seguinte, quer dizer, é o que nos bastidores se comenta, quer dizer, oficialmente, o STF é o STF, executivo é executivo, tudo bem, a gente sabe disso, mas, né, o cálculo político do presidente Lula, eu acho que até é arriscado e perigoso isso, né? Passa por pelo menos tudo que a gente tem ouvido e prospectado com relação a isso, porque, o Folena, quem indicou o Dino, quem pediu o Dino no STF foram o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Uhum. Não é? Quer dizer, isso já mostra que existe uma articulação política, né? E eu também posso colocar é uma articulação política, de fato, isso que você falou, mas também posso colocar de uma outra forma. Né? O ministro Flávio Dino estava ficando isolado no governo federal, diante das ações de enfrentamento que ele estava fazendo, inclusive contra os militares. Contra o crime organizado. Contra o crime organizado e contra os militares também, Conde. Os militares golpistas, que foram todos constam no relatório da CPMI do 8 de janeiro. Nada, olha, Conde, nada, não está claro até hoje o porquê da convocação de uma GLO, essa GLO dos portos e aeroportos. Não faz, politicamente, não faria nenhum sentido. Nenhum sentido. Porém, ela saiu. E os militares, aí que vem a questão. Volto a insistir contigo, e semanalmente eu vou fazer isso. Quando vão ser denunciados o ex-presidente da República e todos os generais que constam no relatório da CPMI por graves crimes cometidos? Não foram crimes apenas contra o Estado Democrático de Direito, foram além, inclusive, segundo apontado no relatório. Então, Conde, sinceramente, é isso que nós temos que estar analisando. Pode estar ocorrendo uma tentativa de acordo? Pode, também, para manter as coisas como estão e não irmos além do que fomos na CPMI? Pode. O Dino pode estar sendo deslocado também do governo para ir por uma função mais técnica
do que continuar à frente do trabalho que ele estava fazendo? Também pode. Então, são especulações. Eu, sinceramente, gosto de falar sobre dados concretos, sobre análises objetivas. Porque, dentro da subjetividade, eu estou vendo isso o tempo inteiro e quero agregar um fato a isso. Ô, Conde, eu fico vendo essa chamada mídia tradicional, nas televisões deles, a quantidade de fofoca. Fofoca, aquilo não é jornalismo. Ah, que o ministro do Supremo Tribunal Federal me disse, mas não diz o nome do ministro. Ah, que o ministro ficou insatisfeito, mas isso é fofoca. Fofoca. Vamos trabalhar sobre o dado objetivo. De fato, há uma força muito grande da direita e da extrema-direita no parlamento brasileiro? Na correlação de forças, eles, nesse momento, eles têm força para aprovar uma emenda constitucional como essa e como outras. Só para você ter uma ideia, foi aprovado no dia 31, foi sancionado no dia 31, uma lei chamada Marco das Garantias. Esse Marco das Garantias, se qualquer pessoa sadia ler, e se os cidadãos brasileiros soubessem que foi aprovado no Marco das Garantias, haveria uma revolta popular no país. É uma lei que protege única e exclusivamente o interesse dos bancos, dos capitalistas, porque é uma lei que visa tirar a casa das pessoas, a propriedade das pessoas e não restituir nenhum centavo do que foi pago, por exemplo. É revoltante. Então, hoje, nós temos um Congresso que trabalha sistematicamente contra os interesses do povo brasileiro, contra os interesses de um governo democrático, popular e progressista, como o do presidente Lula. Um governo, Conde, que é importante destacar, e até me lembro que o Tarcísio conversou comigo essa semana, o Tarcísio da TVT, que é a questão seguinte da aprovação, Conde, olha só, do veto que o presidente Lula fez dessa lei que o Congresso aprovou de uma forma absurda. Da desoneração. A desoneração, né, da folha de pagamento. Ou seja, Conde, isso é importantíssimo, as pessoas saberem o que está acontecendo. Essa desoneração da folha de pagamento só favorece aos empresários. Quando isso foi feito no governo da presidenta Dilma em 2012, foi feito transitoriamente apenas sob a expectativa de que iria aumentar o número de postos de trabalho. Ocorre que não aumentou o aumento do número dos postos de trabalho e nem diminuiu o preço das mercadorias, Conde. E o que é mais grave, essa desoneração da folha de pagamento atinge a previdência social. A seguridade social, que envolve a saúde, a assistência social e a previdência, ela é um esforço feito por todos os brasileiros. Todos. Uma criança que nasceu agora é contribuinte da Seguridade Social, como os empresários também têm que ser. Então, assim está previsto na Constituição brasileira o custeio, que é para garantir a velhice, a previdência social, a assistência social daqueles que não podem trabalhar. Então, Conde, quando você cria um sistema de desoneração do sistema previdenciário, da Seguridade Social, que é o caso da folha de pagamento, nós vamos enfraquecer a Previdência e os trabalhadores de hoje, amanhã, não terão aposentadoria. Eles virão com aquele falso discurso de que tem que fazer reforma da Previdência porque não tem como pagar. É mentira. A Previdência Social é superavitária. Há condições de ter arrecadação para isso. Então, isso tudo está envolvido nesse pacote, Conde. Nesse pacote de que a extrema-direita está à frente do parlamento, do outro lado está um governo democrático e popular que tenta fazer alguma coisa para resgatar, né, aquilo que nós temos que ter de justiça social e de desenvolvimento, e você tem do outro lado a Suprema Corte Brasileira, que agora, nos últimos anos, de fato, né, acendeu a luz da defesa da democracia, mas ainda não acendeu... Mas a defesa dos trabalhadores, como você colocou aqui, a defesa de alguns direitos e tudo mais, o STF vira as costas, né? Tem virado as costas sistematicamente. Essa questão da desoneração, realmente eu acho, enfim, um absurdo ver que o veto do presidente Lula foi uma desoneração. Inclusive, eu conversei com o Nassif aqui sobre isso em outro momento. Foi instalada no Dilma, em 2012, de uma maneira um pouco equivocada, segundo o Nassif, né? Para dar um alento aí para essa questão do emprego e tudo mais. Não gerou o que você está falando, não gerou emprego, não gerou nada disso, barateamento de produtos,
E agora você tem um lobby fortíssimo para derrubar o veto do presidente Lula lá, que é uma pauta importante também. Deixa eu ir para o bate-papo. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso 11 News. Fred Rico de Fé está colaborando conosco. Hussein Brasil, Globo é um mau agente político. Como resolver? Ele diz aqui, Dino, o único que transitou nos 3 poderes políticos. Ele diz, Dino, bom no executivo, legislativo e judiciário. Tá uma pauta boa para a campanha dele, quando ele se quiser candidatar a presidente da República em 2050, né? Obrigada, Bárbara Bruso, está aqui se tornando membro do nosso coletivo. Maria de Lourdes Ogliari, não confio nada no Gilmar Mendes. Hussein, precisamos retomar a base de Alcântara, um perigo. Hussein, milicos são denunciados agora com o novo PGR? Serão denunciados agora com o novo PGR? Provavelmente não, né? Porque ele tem um perfil conservador. Chamada do Folena deveria ser boca no trombone. Folena realmente vem aqui com tudo. Lula não vai chamar o embaixador de Israel? Quer dizer, são perguntas que ficam aqui para a gente. Ô, Folena, a gente falou de várias questões que estão intercaladas ali na questão da produção dessa governança, das mudanças, dos traumas que o Brasil sofreu. Agora, sob a luz de todas essas questões, a indicação do Gonê, você não falou ainda aqui, eu não sei se você não quer falar, mas de qualquer maneira, a esquerda reclamou bastante da indicação, pelas características dele como um árbitro, né, das questões pró-conservador, pró-ditadura militar, segundo alguns dizem. O que você achou desse conjunto? Enfim, falando especificamente do Gonê. Conde, eu vou me valer do que me falaram os companheiros que eu milito no campo da justiça de transição e memória. Todos foram unânimes, não teve ninguém que foi favorável à indicação dele. Os coletivos que eu tenho contato, quase todos foram no sentido de rejeitar o nome. Já eram antes inclusive, diante exatamente, né, dessa grave questão não resolvida do Brasil e que nós lutamos para fazer. O relatório da CPMI é um encaminhamento para isso, que é exatamente enfrentar os males da última ditadura. São feridas abertas no país e que gerou o bolsonarismo que está aí ativo e que nós não podemos deixar esse bolsonarismo avançar. Volto toda semana, eu vou falar isso contigo também. Então, os coletivos de direitos humanos têm se posicionado exatamente contra a indicação do nome desse procurador que foi indicado. Eu, particularmente, Conde, inclusive falei isso com ele, eu torcia pelo Eugênio Aragão. Não havia nenhum impedimento, a meu juízo, constitucional para o Aragão ser indicado, porque ele é procurador-geral da República aposentado. Ou seja, a vitalicidade, né, que eles carregam é para isso. Por isso que é vitalício. Inclusive, ele é um procurador, só que não está ativo. Então, a meu juízo, constitucionalmente, não haveria impedimento para a indicação do Eugênio Aragão, que eu acho que era um nome preparado para exercer esse importante cargo. Um homem com compromisso. Mostrou isso naquele momento trágico em que ele assumiu, exatamente quando o Cardoso saiu do Ministério da Justiça para ser o advogado-geral da União, para fazer a defesa da Dilma. Ele assumiu o Ministério da Justiça de uma forma, em poucos meses, mas de uma forma que valeu por anos de atuação. Eu não sei se ele também aceitaria, porque hoje ele é advogado. Ele é um advogado, tem uma banca expressiva, que atua em todo o país, mas era o nome que eu torcia. E eu acho que o campo progressista, grande parte do campo progressista também via assim. E outra coisa, Conde, eu não concordo com essa visão equivocada de que o presidente da República tem que seguir amarras corporativas, é o tal da lista tríplice. A Associação dos Procuradores apresentou a lista tríplice e o presidente da República tem que escolher o mais votado. Nada disso. Quem foi eleito foi o presidente da República. O procurador-geral da República que queira ser político, que saia do cargo e vai disputar a eleição. Quem tem essa prerrogativa é exclusivamente o presidente da República. Escolhe quem ele achar que tem que escolher de acordo com o que está previsto na Constituição brasileira. E outra coisa também,
é que também está relacionado ao Procurador-Geral da República e está relacionado ao Flávio Dino no Supremo. Que o presidente Lula não nomeou uma mulher, não nomeou um preto, é o presidente da República que diminui a cota de mulheres. Isso é papo de quem não gosta do presidente Lula e não gosta do governo dele. O presidente Lula tem que indicar para o Supremo Tribunal Federal, não importa se mulher, homem, negro ou não negro, branco ou índio, ele tem que escolher quem ele sente confiança. É uma prerrogativa dele, ele que foi eleito. E o nome vai ser referendado ou não pelo Senado da República. Então, essa história, essa grita que hoje nós estamos vendo aí nas televisões corporativas, nessa grande mídia, é uma vergonha, porque eles nunca, nos governos autoritários, no governo de Bolsonaro, eles nunca falaram isso, ficaram caladinhos, com medo. Nos governos anteriores ao presidente Lula, do Fernando Henrique, também nunca falaram isso. Nem nos governos anteriores a Fernando Henrique, porque só o presidente Lula que tem que fazer isso. É a pergunta. Isso não vai tornar o presidente Lula misógino, não vai tornar um homem racista, ao contrário, vai continuar o presidente Lula mantendo aquilo que ele é, defensor da pluralidade, defensor da democracia e do desenvolvimento. Só para concluir, para dizer o seguinte, Conde, veja, essa desoneração da Folha não gerou nenhum emprego. Tirou-se lá, reduziu o pagamento de tributos por parte dos empresários, não gerou nenhum emprego. O que está gerando emprego é o que o presidente Lula está fazendo agora, no seu governo. Isso que está gerando emprego, levar desenvolvimento, fazer circular o dinheiro, botar o dinheiro no meio do povo. Veja, nós já estamos com de 12%, já caiu para 7% de desemprego no Brasil em menos de um ano. Em menos de um ano. Então, Conde, é isso que vai gerar emprego. O que vai gerar emprego são políticas de desenvolvimento e que leve com que o trabalhador tenha esperança, capacidade de consumo e o país se desenvolver como um todo. Então, Conde, é isso que vai levar exatamente, né, o país sair desse atoleiro em que ele ficou lá atrás, com Bolsonaro, com Temer, e que essa grande mídia, que parte do poder expressiva do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia, colaboraram que o país estivesse nesse quadro. Jorge Folena, no 11 News, destacando, eu quero destacar aqui uma coisa muito importante que ele falou, que é a esquerda permitir que a extrema-direita paute as reivindicações para a questão do nosso universo do direito, no universo jurídico. Eu lembrei aqui do slogan da BJD, a justiça que queremos, né? A justiça que queremos, nós precisamos, né, fazer essa pressão também no Congresso Nacional. A gente está encerrando aqui o 11 News, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa jornada. Estaremos amanhã de volta, pontualmente às 11 horas. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge Folena. Sempre muito bom te ouvir.